Então, vamos dar continuidade à nossa aula de História. Hoje a prof não vai aparecer, eu sei que vocês gostam muito dos vídeos e gostam de ver a prof também, só que hoje a prof não conseguiu se arrumar, então eu estou feia. Vocês vão ter que olhar as lindas imagens do livro, que são mais interessantes do que a prof. Enfim, nas aulas anteriores, nós estudamos a pré-história, né? Nós vimos que a pré-história se divide em paleolítico e neolítico, basicamente. Tem outras divisões, mas as mais importantes são o paleolítico, que vem primeiro, né? E o neolítico. No paleolítico, eles viviam de forma mais rústica, né? Eles caçavam, pescavam e coletavam para sobreviver, e eles eram nômades. E o fato deles ser nômades, né, propiciou a migração do ser humano pelo mundo, né? O ser humano saiu da África, foi povoar a Ásia, a Europa e a América. E depois veio a Idade dos Metais, ou Neolítico, onde os seres humanos começaram a praticar agricultura e eles se sedentarizaram. É bem importante compreender o conceito de sedentarização, porque os seres humanos deixaram de se deslocar de um lugar para o outro e passaram a formar as primeiras comunidades. Então, nós vamos para a terceira parte do nosso livro, que são os povos do Oriente Médio. Nós vamos iniciar o estudo dos povos do Oriente Médio pela Mesopotâmia, certo? Mesopotâmia, então, significa terra entre rios. Por quê? Porque esse território fértil onde ficava a Mesopotâmia, esse território fica entre os dois rios que são os rios Tigre e o rio Eufrates, certo? A Mesopotâmia foi uma das primeiras civilizações que surgiu no planeta Terra e faz parte de um conjunto que se chama civilizações fluviais. Civilizações fluviais são aquelas que surgiram às margens dos rios. Nós podemos citar como exemplo a Mesopotâmia, o Egito, que surgiu às margens do rio Nilo. Nós podemos citar como exemplo a China, que surgiu às margens dos rios Yangtze e Yangtze, né? Então, existem várias civilizações como a Índia, que surgiu às margens do rio Ganges. Então, todas essas civilizações que surgiram às margens dos rios, elas são muito importantes e são denominadas civilizações fluviais. Por que fluviais? Porque na geografia vocês vão aprender também que tudo que tem a ver com fluvial tem a ver com rios, e é diferente de pluvial, que tem a ver com chuva. Então, por que os rios eram tão importantes nessa região aqui, por exemplo, na Mesopotâmia e no Egito? Porque essas regiões se localizam no deserto. Então, não existem índices pluviométricos, ou seja, chove muito pouco, quase nada, e em algumas regiões nunca chove. Então, os rios eram essenciais para o desenvolvimento daquela civilização, porque se não houvessem rios, a terra seria improdutiva. Na Mesopotâmia, uma vez por ano, os rios Tigre e Eufrates, eles enchiam e inundavam a região ali chamada Crescente Fértil. Toda essa região que no mapa aqui do livro está em verde. Então, uma vez por ano, esses rios eles transbordavam e eles umedeciam e levavam matéria orgânica que fertilizava esse território. E essa matéria orgânica, essa umidade, propiciava o cultivo de alimentos, essencial para a vida naquela região. E além do cultivo de alimentos,
a existência de rios aí, ali naquela região, também fazia com que as pessoas pudessem tomar água, se banhar, criar animais, certo? Então, é muito importante que vocês saibam que nessa região aí da Mesopotâmia é uma região desértica, não chovia. E se não fossem os rios, não poderia haver civilização. No Egito também o esquema era bem parecido, que vai ser o nosso próximo capítulo, por causa do clima lá da região que é desértico. Aqui no Brasil, nós praticamente não dependemos dos rios, porque com exceção do Nordeste, a maioria das regiões brasileiras chove constantemente, né? Então, nas cidades, nas localidades onde não existem rios, a vida pode existir porque chove. Mas nessas regiões desérticas, os rios eram a única possibilidade de desenvolvimento de civilizações, certo? Na Bíblia, essa região da Mesopotâmia também é citada como se fosse o Jardim do Éden. Dizem os pesquisadores que o Jardim do Éden, né, que era o lugar onde ficava lá Adão e Eva no paraíso, na verdade era a Mesopotâmia. E quando eles foram expulsos do paraíso, eles tiveram que sair dali e buscar sobreviver em outras regiões. Mas a professora falou para vocês isso a título de curiosidade, certo? Então, naquela época, eles faziam muitas guerras por terra, por território. Hoje em dia, né, tem guerra por causa de petróleo, dizem que daqui a um tempo vai ter guerra por causa da falta d'água, né? Guerras por religiões, né, fundamentalismo, mas naquela época eles disputavam muito territórios. E essa região foi invadida várias vezes, né? Era invadida sucessivamente. Aqui tem o capítulo da sucessão de povos. Como era uma das únicas regiões férteis em meio ao deserto, essa região era disputada por vários povos. Então, habitaram aqui os sumérios, que foram os primeiros, né? Inclusive foram os sumérios que inventaram a escrita. Daí, os babilônios invadiram e dominaram a região. Daí vieram os assírios, os acadianos, os cassitas, os caldeus. Então, foi uma região ali que foi palco de diversos conflitos, porque vários povos buscavam ter influência e usufruir dessa região, né? Várias cidades foram fundadas ali, né? E por hoje era isso. Daí nas próximas aulas a gente continua, nós vamos estudar a sociedade mesopotâmica, como ela era dividida, como era o trabalho, as disputas territoriais, mas por hora é isso.